A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs ouvintes. Hoje vou responder uma das perguntas mais profundas de todo o livro dos Salmos, o Salmo 24. Quem escreveu este salmo? Por que ele o escreveu? O que estava acontecendo naquele período da vida do salmista e do povo de Israel quando ele foi escrito? Este salmo ele nasceu de uma experiência pessoal do autor ou de uma revelação divina, ou talvez de ambas? Qual é a mensagem principal que Deus deseja transmitir através dele? Qual a importância desse ensinamento para os cristãos de hoje e como devemos observá-lo aplicando em nossa vida diária? Entenda que o Salmo 24 não foi escrito apenas para ser lido. Ele foi escrito para provocar um exame de consciência em todo aquele que o lê diante de Deus. E vamos começar entendendo quem escreveu o Salmo 24. O título do salmo informa Salmo de Davi, portanto, seu autor foi Davi. Davi não era apenas rei, era pastor, guerreiro, profeta e, acima disso tudo, um adorador. Muitos dos salmos nasceram de experiências pessoais, mas também de revelações dadas pelo próprio Deus. O que estava acontecendo quando ele foi escrito? A Bíblia não informa exatamente a data deste acontecimento, porém, muitos estudiosos acreditam ainda que o Salmo 24 esteja ligado ao momento em que Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Está lá em 2 Samuel 6, vocês podem ler. Nesse capítulo, Davi decide levar a arca, símbolo da presença de Deus entre o povo. Ele levava para onde? Para a cidade de Jerusalém. E durante o transporte, um homem chamado Uza estende a mão para segurar a arca quando os bois tropeçam. Embora sua intenção parecesse boa, ele desobedeceu às instruções de Deus sobre como a arca deveria ser transportada. Por isso foi ferido e morreu naquele mesmo instante. Esse acontecimento causou um temor em Davi, que percebeu de forma ainda mais profunda a santidade de Deus. Depois de algum tempo, seguindo corretamente as orientações divinas, Davi trouxe a arca para Jerusalém com grande alegria, louvor, sacrifícios e adoração. Foi neste contexto de celebração e reverência a presença de Deus que muitos acreditam ter surgido a reflexão expressa no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará em seu lugar santo? Como está lá em Salmo 24:3. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta faz ainda mais sentido quando lembramos do que aconteceu com Uza. Davi ali compreendeu que não bastava estar perto das coisas de Deus, era necessário aproximar-se dele com reverência, obediência e coração sincero. Por isso, logo em seguida, ele responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24:4. Há ainda, irmãos, um detalhe muito bonito. Quando a arca finalmente entra em Jerusalém, o final do Salmo 24 parece retratar exatamente aquele momento. Veja o que diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24:7. Como se Davi aqui estivesse vendo a entrada triunfal da presença de Deus na cidade e proclamando que o verdadeiro rei não era ele, mas o próprio Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E isso torna o Salmo 24 mais emocionante. Ele começa falando da santidade necessária para estar diante de Deus e termina exaltando a majestade do Rei da Glória. É um salmo que une santidade, adoração e a presença de Deus em um único canto. Entenda que Deus não procura apenas pessoas religiosas, Deus procura pessoas santas. Irmãos, é isso mesmo, Deus procura pessoas santas.
O povo podia estar cantando, dançando e celebrando, mas a pergunta permanecia: quem realmente está apto para entrar na presença do Senhor? Por isso surge a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? O monte representa a presença de Deus, o nosso Deus e o nosso Pai. Outra pergunta foi: revelação divina ou experiência pessoal? Mas eu quero dizer, irmãos, que aqui houve as duas coisas. Davi falava a partir de experiências próprias, mas também falava inspirado pelo Espírito Santo. A própria Escritura afirma isso. Olha o que diz em 2 Samuel 23:2: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Davi conhecia a santidade de Deus, também conhecia a fragilidade humana. Ele havia visto, irmãos, Saul perder o rei, Uza morrer ao tocar a arca indevidamente, sacerdotes falharem, pessoas serem destruídas pelo pecado. Então ele faz esta pergunta: quem poderá permanecer diante de um Deus tão santo? Vocês estão entendendo? E talvez você não saiba, irmão, mas o que significa subir ao monte do Senhor? Na Bíblia, os montes frequentemente representam encontro com Deus. Quer ver um exemplo? Em Êxodo, Moisés sobe ao Sinai. Em 1 Reis, Elias sobe ao Carmelo. Em Mateus, o próprio Jesus sobe ao monte para ensinar. Portanto, a pergunta não é geográfica, é uma pergunta espiritual. Você entende isso? Você compreende isso? Davi está perguntando: quem pode viver em comunhão verdadeira com Deus? E de repente essa pergunta está entrando no seu, no meu, no nosso coração. Quem pode viver em comunhão verdadeira com Deus? Você pode ter uma comunhão verdadeira com Deus? Nós podemos ter uma comunhão verdadeira com Deus? A resposta, irmãos, desta pergunta está no versículo 4, e você vai entender, porque no Salmo 24:4 a palavra diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Irmão, se está falando todas essas qualificações aqui, porque existiam pessoas assim, irmão, que as suas mãos não eram limpas, que seus corações não eram puros, que entregavam a sua alma à vaidade, que jurava enganosamente por algo que não era verdadeiro. Mas a Bíblia diz que aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, esse sim terá uma comunhão verdadeira com Deus. O que significa ser limpo de mãos? Vamos entender por parte. As mãos representam o quê? As ações, não é assim? Representam aquilo que fazemos, são as nossas mãos. Quando a Bíblia fala de mãos limpas, fala de comportamento, irmãos. Por exemplo, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Isaías 1:16. Observe, não fala apenas de pensamento, fala de atitudes. Uma pessoa pode ter as mãos sujas quando ela rouba, quando ela engana, quando ela explora alguém, quando ela mente para obter vantagens, quando ela pratica injustiça. Mesmo que pareça uma pessoa religiosa, Deus olha para as mãos. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando com você neste momento? Irmão Neemias, e como eu faço para manter as mãos limpas? Pergunte, irmão, diariamente. Pergunte para você mesmo: o que eu estou fazendo? Estou sendo honesto? Se olhe no espelho e pergunte: eu estou sendo honesto? Estou tratando as pessoas corretamente? Estou ajudando ou estou prejudicando as pessoas?
Entenda então que as mãos falam de nossa conduta então. Isaías 1,16 é um chamado de Deus ao arrependimento verdadeiro. Entenda que na época o povo de Israel continuava frequentando o templo, oferecendo sacrifícios e realizando cerimônias religiosas. Mas suas vidas estavam cheias de injustiça, violência e pecado. Deus então lhe diz em outras palavras: não basta parecer religioso, é necessário abandonar o pecado e mudar de vida. Irmão, isso é muito forte. Quantas pessoas, irmãos, que está simplesmente sendo religioso, mas não abandonou totalmente o pecado e nem mudou de vida. Precisamos, irmão, levar isso a sério, porque quando diz assim, lavai-vos, significa arrepender-se e buscar a limpeza espiritual. Reconhecer os próprios erros diante de Deus. Precisamos fazer isso. E quando ele fala purificai-vos, refere-se à transformação interior do coração. Não apenas parar de pecar exatamente, mas desejar agradar a Deus. Precisa haver desejo dentro do nosso coração em agradar a Deus. E ele prossegue dizendo: tirai a maldade de vossos atos. Irmão, abandonar práticas erradas, corrigir atitudes injustas e pecaminosas. É isso mesmo. E ele prossegue: cessai de fazer o mal. Tomar a decisão de não continuar no mesmo erro, irmão. Precisa sim tomar a decisão. A partir de hoje eu não vou mais continuar neste erro, neste pecado. Esta é a aplicação de hoje, neste momento. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, 3 e 4. Deus continua, irmãos, ainda hoje procurando pessoas que não apenas falam de fé, mas que vivam esta fé. Oh, glória a Deus, aleluia. Falar é muito fácil, mas nós precisamos viver a fé. O verdadeiro arrependimento, ele envolve reconhecer o pecado, pedir perdão, abandonar o erro e buscar uma vida que honre a Deus, o nosso Deus e o nosso Pai. Dê glória a Ele por isso. Aleluia. Por isto, irmão, esse versículo combina perfeitamente com o Salmo 24, 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A gente acha, irmão, que para estar ao lado de Deus, ter a vida eterna, ser salvo, ir para o céu, como alguns costumam dizer, irmão, eu vou para o céu. E achamos que é de qualquer forma. Não, irmão. Existem sim os requisitos necessários. Em Isaías, Deus ensina como as mãos são limpas. Deus está ensinando, irmão, abandonando as más obras. E ensina como o coração é purificado através do arrependimento sincero e da volta para Ele. Em resumo, Isaías 1,16 é Deus dizendo: não quero apenas a sua religião, quero a transformação da sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E vamos, irmãos, continuar nessa linha de raciocínio, entendendo o que significa ser puro de coração. Porque, irmão, parece que às vezes fica difícil de algumas pessoas assimilarem, entenderem a palavra de Deus. Mas aqui o Espírito Santo está, irmão, abrindo um leque de ensinamento, de explicações bem fáceis para que você compreenda que o coração representa o interior, representa os pensamentos, que o coração por aqui representa as intenções, os desejos. E Jesus, ele ensinou isso lá em Mateus 5,8, quando ele diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus.
Então entenda que uma pessoa pode ter mãos aparentemente limpas diante dos homens, mas ao mesmo tempo pode ter um coração cheio de inveja, cheio de ódio, orgulho, maldade, hipocrisia. Deus vê aquilo, irmão, que ninguém vê. Você precisa entender isso. Acha que está passando despercebido de tudo e de todos, mas de Deus não. Já falamos aqui sobre o exemplo de Davi, porque depois de pecar, Davi não pediu primeiro riqueza, não pediu vitórias. O que foi que Davi pediu? Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Está lá no Salmo 51:10. Ele entendeu aqui que a raiz do problema estava dentro dele, irmãos. E nós precisamos também entender quando o problema está dentro de nós. Entenda o pedido de Davi que ele fez lá em Salmo 51:10. Nasceu nele um profundo arrependimento após seu pecado com Betsabá e a morte de Urias. E o versículo diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Por que Davi fez esse pedido? Porque ele entendeu que o problema não estava apenas no erro que havia cometido, mas dentro do seu próprio coração, irmãos. Oh, glória a Deus. Irmão, eu creio que você está entendendo. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Porque depois de ser confrontado pelo profeta Natã, que está lá em 2 Samuel 12, Davi percebeu que o adultério começou no coração antes de acontecer na prática. Vocês estão entendendo? O engano, irmãos, começou no coração antes de chegar aos lábios dele. E o pecado nasceu dentro dele antes de se manifestar em suas atitudes. Por isso Davi não pediu apenas: Deus, perdoa o meu pecado. Não. Ele pediu algo muito mais profundo. E muitas vezes nós precisamos também pedir a Deus algo muito mais profundo. O que foi que ele pediu? Transforma o meu coração. Davi compreendeu que se Deus apenas apagasse o pecado dele, mas não mudasse o coração dele, ele poderia cair novamente. E ele não queria cair novamente. E o que significa, irmão, cria em mim? A palavra cria é muito forte. Davi aqui não pediu uma reforma, não pediu um conserto, ele pediu uma nova criação dentro dele. Você está entendendo? Como se dissesse: Senhor, o coração que me levou a pecar precisa ser transformado pela tua ação. E existe uma ligação com o Salmo 24. É interessante notar que em Salmos 24 Davi fala: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E já no Salmo 51 ele reconhece: eu preciso que Deus faça essa pureza existir em mim. E se você estiver precisando que Deus também faça essa pureza existir em você, faça como ele. Peça: cria em mim, ó Deus, um coração limpo, um coração novo, um coração puro. Peça a ele. Davi compreendeu tudo isso. Irmãos, é como se dissesse: Senhor, o coração que me levou a pecar precisa ser transformado. Então, irmãos, a grande lição é que o verdadeiro arrependimento não pede apenas perdão pelas consequências do pecado. Ele pede transformação da causa do pecado. O que é que está levando de repente alguém, você, eu vou me incluir também, a errar contra Deus, a pecar? Qual é a causa? Está entendendo? Davi não estava preocupado apenas em limpar suas mãos ou as mãos. Ele queria que Deus limpasse o coração, porque sabia que mãos limpas começam com um coração puro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E você precisa entender como alguém se torna puro de coração. Não é por força própria, é pela ação de Deus. Veja que lá em 1 João 9 a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, a purificação começa no arrependimento, na confissão, na obediência e na ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E nós devemos tomar cuidado, porque você precisa entender o que significa entregar a alma à vaidade. Aqui está uma das partes mais profundas, porque a palavra vaidade no hebraico também pode significar falsidade, pode significar coisas vazias, pode significar ilusão, pode significar ídolos, e etc, e etc. E Davi está dizendo: não entregue seu coração ao que é vazio. E isso hoje pode acontecer de muitas formas. Você quer que eu dê alguns exemplos modernos de vaidade? Quando alguém vive apenas para a aparência, para o dinheiro, para o status, para a fama, para a aprovação das pessoas, vivem apenas para as redes sociais, para o orgulho pessoal. Tudo isso passa, irmão. Tudo isso é temporário. Você está entendendo? Aqui, esta pessoa está entregando a sua alma à vaidade. Lembre-se que disse Salomão em Eclesiastes 1:2: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Devemos tomar cuidado. E muitas pessoas estão entregando a sua alma à vaidade. Ah, irmão, mas comigo tá não. Como é que isso acontece? Quando algo ocupa o lugar de Deus. E não precisa, irmão, ser uma imagem não, viu? Pode ser um trabalho. Será que o seu trabalho está ocupando o lugar de Deus? Será que o dinheiro está ocupando o lugar de Deus? Pode ser o dinheiro, pode ser o poder, não é um cargo. Será que está tomando o lugar de Deus? Pode ser o seu próprio ego, talvez o prazer por algo, por alguma coisa. Será que está tomando o lugar de Deus? O reconhecimento? Não, irmãos, não deixe nada disso. Jesus, ele ensinou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. É só você ler e deixar o Espírito Santo falar contigo. E ele prossegue dizendo: não jura enganosamente. E o que significa? Significa viver sem falsidade. Eita, irmão, mas no nosso meio tem pessoas assim, irmão, não sei a palavra. É a pessoa viver sem mentira, viver sem... Irmão, tem tantas pessoas que se dizem servos, que são manipuladores, que são fingidos, que são mentirosos, mentirosas, que são falsos. É a palavra, não é o irmão Neemias que está falando, não. Jesus, ele disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. É a palavra de Deus. Deus deseja verdade, não apenas nos lábios, mas na vida, que tem gente que fala, irmão, só nos lábios, da boca para fora. Mas Deus, ele quer na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E a grande lição do Salmo 24 é que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas Davi está falando sobre algo maior: a presença de Deus. A pergunta não é quem receberá uma bênção. A pergunta certa é: quem permanecerá diante do Senhor? É diferente. Muitos querem a mão de Deus, poucos querem o coração de Deus. Quem quer ter um coração igual de Deus? Tem até um louvor que diz: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. É querer, irmão, um coração igual de Deus. E podemos aplicar isso hoje na nossa vida. Todos os dias nós podemos nos examinar. Tem um versículo da Santa Ceia onde diz: examine-se o homem a si mesmo. A parte A: examine-se o homem a si mesmo. Irmão, eu acho linda esta passagem, porque ela faz alusão de você com você. É você examinar você. Deixa estar olhando a vida dos outros, deixa estar medindo o teu próximo, querendo tirar o argueiro do teu irmão. Não, examine-se a si mesmo. Então nós podemos diariamente nos examinar, perguntar: minhas mãos estão limpas? Pergunte para você agora: minhas mãos estão limpas?
Como estou tratando as pessoas? Estou sendo justo? Estou sendo honesto? Meu coração está puro? Será que eu tenho guardado ressentimento de alguém, inveja, orgulho, desejos pecaminosos? Tem coisa que fica, irmão, guardado no coração. Joga fora, é lixo, em nome de Jesus. Será que a minha alma está presa à vaidade? Pergunte. O que ocupa os meus pensamentos? O que mais domina meu tempo? O que mais me preocupa? O que mais eu amo? O que é que mais você ama? Pergunte para você mesmo, não é para você perguntar para o seu próximo, é para você perguntar para você. Quando Davi aqui pergunta quem subirá ao monte do Senhor, ele não está apontando para pessoas perfeitas, porque se fosse assim, nem ele subiria, e nem nós, não é verdade? Ele não está olhando para pessoas perfeitas. Ele está apontando para pessoas que vivem em arrependimento, em sinceridade e busca constante pela santidade. Pessoas que, quando percebem suas mãos sujas, as lavam diante de Deus. Pessoas que, quando percebem um coração contaminado, clamam como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Salmo 51:10. Guarde esse versículo, e essa continua sendo a oração de todo servo fiel que deseja permanecer na presença do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, até o fim. Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai amado e Deus eterno, nesta hora nos colocamos diante da Tua santa presença com humildade e reverência, reconhecendo que Tu és justo e perfeito em todos os Teus caminhos. Ao meditarmos em Tua palavra, somos confrontados pela pergunta que ecoa através dos séculos: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? E ao ouvirmos a resposta, Pai, compreendemos que ela não aponta para a nossa força, nem para nossos méritos, mas para a necessidade de um coração transformado por Ti. Senhor, examina nesta hora cada um de nós. Olha para as nossas mãos e vê se há nelas algo que não Te agrada. Se praticamos algo injusto, corrija-nos. Se ferirmos alguém com palavras ou atitude, perdoa-nos e nos ensina-nos a agir segundo a Tua vontade. Mas acima de tudo, olha para o nosso coração, porque muitas vezes as pessoas veem apenas nossa capacidade, mas Tu vês o interior. Tu conheces nossos pensamentos, nossas intenções, nossas lutas e nossas fraquezas. Por isso fazemos a mesma oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Senhor, limpa aquilo que precisa ser limpo, remove aquilo que precisa ser removido, quebra o orgulho, a vaidade, a inveja, a hipocrisia e tudo aquilo que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Não permitas que entreguemos a nossa alma às coisas passageiras deste mundo, que nossa alegria não esteja nas riquezas, nem nos aplausos dos homens, nem nas coisas que passam. Que o nosso maior desejo seja viver em comunhão contigo. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira santidade não é apenas o que mostramos por fora, mas aquilo que somos quando ninguém está nos vendo. Ensina-nos a viver de maneira sincera, obediente e fiel diante de Ti. Que possamos ter mãos limpas para servir e um coração puro para Te adorar. Que possamos ver a Tua mão agindo em nossa vida todos os dias. E quando chegar o grande dia da eternidade, possamos contemplar a Tua glória para sempre. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, guarda a nossa mente e nosso coração.
e que cada pessoa que ouvir esta oração seja fortalecida, renovada e despertada para viver uma vida mais santa e mais próxima de Ti. Pois reconhecemos que sem Ti não podemos subir o monte, mas com a Tua graça podemos caminhar de fé em fé e de glória em glória. E assim nós oramos, confiando no Teu amor, na Tua misericórdia e no poder do nome de Jesus Cristo. Diga amém e graças a Deus.